Glórias a Deus. Paz do Senhor, a quem vai nos acompanhar aí pela internet, nós já estamos reunidos aqui na igreja para estudarmos a palavra de Deus hoje, e hoje é o livro de Amós. Nós vamos estudar aqui a respeito da panorâmica deste livro, que é um livro tão importante para nós ainda nos dias de hoje. Foi escrito há muito tempo atrás, mas ainda tem uma importância para nós muito relevante, assim como toda a Bíblia, né? Ele foi escrito em cerca de 760 anos antes de Cristo, há muito tempo. A Bíblia, ela é um livro muito atual para nós. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, né? 2000 anos atrás, que foi feita a conclusão deste livro, e ela demorou 1600 anos para que concluísse todo esse conteúdo aqui. Então, ou seja, já tem 2000 anos que foi escrito o último livro, né? Aproximadamente 2000 anos, e de 2000 anos para trás, 1600 anos que demorou-se para escrever tudo isso aqui que nós temos em mãos. E essa mensagem que foi escrita há tanto tempo atrás, 2000 mais 1600 anos, 3600 anos atrás, essa mensagem que começou a ser escrita neste tempo, ela é tão atual para nós hoje. Billy Graham disse que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? A palavra de Deus é para nós isso. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e ela traz uma mensagem para o povo de Israel, né, para a nação de Israel, conta a história de Israel, mas serve também para o Parque Marajó, Valparaíso, onde quer que estejamos nós. Esta mensagem, ela serve também para os nossos dias. No contexto aqui do livro de Amós, é diferente do contexto do profeta Joel. Quem lembra aqui o contexto do livro do profeta Joel, né? Dos dias do profeta Joel, quando ele escreveu o livro? Os dias do profeta Joel, Israel estava vivendo em dias de dificuldades, dias de crise. O que tinha lá? Quem lembra? Gafanhoto. O que mais? Seca. Fogo, por causa da seca. Fome, morte dos animais, morte das pessoas. Era este contexto que Israel estava vivendo. Então tinha seca, fome, gafanhoto e mortandade. Era essa a situação de Israel nos dias do profeta Joel. E nos dias do profeta Amós, era o contrário, era de riqueza, de luxo, de esbanjamento. Era o oposto à situação de Israel. Então, enquanto Joel era de calamidade, Amós era de luxo, de prosperidade. Só que tanto uma coisa quanto outra estava desagradando ao Senhor. E não era o fato da riqueza do povo que desagradava a Deus. O problema era a injustiça social, que aí o povo era rico demais, mas à custa do pobre. Tirava do pobre para enriquecer-se, tirava do necessitado para viver no seu luxo. Então eles tinham os melhores imóveis, as melhores coisas, mas tirando do necessitado, tirando da boca daquele que não tinha, para os seus luxos, as suas joias, as suas coisas, as suas festas, né? E essa era a situação de Israel nos dias do profeta Amós. O profeta Amós era diferente dos outros profetas também numa questão. Tinha profeta que fazia parte dos palácios, embora fosse perseguido. Tinha profeta que fazia parte da cúpula da religião, eram profetas, e tinha acesso aos sacerdotes. Tinha uns que eram parentes dos sacerdotes, outros eram parentes de reis e pregavam para os reis, e enfim, os profetas, alguns eram da elite, outros não. E o caso de Amós era o seguinte: ele era pastor de ovelhas, ele era quem cuidava de gado, de ovelha, de bicho, e ele não era rico, ele
ele era diferente de alguns dos profetas, diferente. Ele não tinha status nenhum de trabalho no palácio, ele não tinha status dentro da religião, mas ele tinha a palavra de Deus consigo. Ele foi aquele que trouxe a palavra de Deus. E aí Deus mostra que ele opera em todas as camadas da sociedade, quer seja sobre os ricos, quer seja sobre os pobres. Deus, ele opera a sua obra em todas as camadas da sociedade. E aí a mensagem de Deus para Israel também foi uma mensagem de juízo. Vejamos aqui, o significado do nome de Amós é provavelmente aquele que carrega fardos. Qual é o significado do nome de Amós? Aquele que carrega fardos. E você já viu que os profetas de Deus, eles sempre carregavam esse fardo mesmo, da mensagem de Deus? Vocês lembram de Jeremias? O coitado não podia casar, não podia ir no velório, não podia ir na festa, e a situação dele era complicada. Ezequiel passou momentos tão difíceis. Vocês sabiam que Ezequiel, Deus mandou que ele cozinhasse sobre esterco de gente? Deus mandou que Ezequiel fizesse a sua comida em cima de esterco de gente. O esterco de gente ia ser usado como carvão para que ele fizesse a comida. Aí ele falou assim: Senhor, isso é demais para mim, não dou conta não. Aí ele falou assim: então beleza, vou aliviar a tua barra, você vai fazer sobre esterco de gado. Melhorou para ele, mas teve que pagar um preço altíssimo para levar essa mensagem. E agora aqui, o Amós, este profeta, ele tem esse significado, né? Aquele que carrega fardos, ou carregador de fardos. O livro contém muitos fardos de julgamentos, calamidade que o profeta transmitiu a Israel. Amós não era procedente da classe rica, conforme eu disse aqui, não tinha poder nem nada disso, era pastor de ovelhas, agricultor. Ele era com a pele queimada do sol, caráter robusto, voz retumbante, profundo conhecimento da realidade do mundo ao seu redor. Ele era pastor de ovelha, mas conhecia tudo que estava à sua volta, tinha uma sabedoria muito grande. Então vamos lá, qual era a mensagem de Amós? E aí daqui a pouco a gente vai começar a ler aqui algumas coisas. Aliás, já vamos fazer isso agora. Amós capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Amós capítulo 3, versículo 2. Glórias a Deus. Pode, quem está chegando aí agora na rede social, muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Pode ler sim, por favor. Isso é o capítulo 3, versículo 2? Sim, só que é na linguagem. Isso, aqui diz assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, que é exatamente o que está escrito lá na Bíblia, que a Letícia leu, em outras palavras mais contemporâneas. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Visitarei sobre vós. Primeiro vamos lá. Joel vivia em calamidade, Amós em prosperidade, mas privilégios também implicam perigo, pois quanto maior a luz, maior o risco. O povo de Deus não fica isento do julgamento. O povo de Deus, é porque eu sou servo de Deus, eu posso fazer o que eu quiser e está tudo bem para mim, porque a mão de Deus está sobre mim e agora eu estou tranquilo. Não é isso? A mão de Deus está sobre mim, eu sou servo de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou tranquilo. Pensa assim. Acho que estou certo. Só que o juízo de Deus também vem sobre o povo dele. O juízo de Deus também vem sobre os seus filhos. Muito mais sobre os filhos, né? Muito mais sobre os que conhecem. Porque se você conhece a verdade e não pratica, maior é o juízo sobre você. Maior é o juízo. Porque o outro pratica o pecado, o outro erra na sua ignorância. E nós erramos no conhecimento. Veja bem, vocês sabem por que Satanás não conseguiu o seu perdão? Deus é perdoador, certo?
Então, se Deus é perdoador, Satanás pecou, Deus vai perdoar Satanás, beleza? É isso? O que vocês acham? Satanás pecou, Deus expulsou ele do céu. Mas se um dia Satanás chegar lá diante de Deus, Deus, só me perdoa, porque eu errei aquela vez, e todas as atrocidades que eu fiz nesse mundo aí, agora eu quero me redimir, me aceita de volta. O que vocês acham? Bom, o que acontece? O que acontece? Nós pecamos na nossa ignorância, porque nós não temos a plenitude do conhecimento. Quem aqui conhece de tudo? Não conhece. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não temos a plenitude do conhecimento. Hoje eu faço algo que eu juro que está certo, aquilo que nós estávamos comentando lá. Hoje eu faço algo e juro que estou certo daquilo, amanhã eu descubro que estou errado. Amanhã, caramba, aquilo que eu fiz lá estava errado, e hoje eu descobri a verdade. Agora, foi assim com Satanás? Não, porque ele tem o pleno conhecimento. Ele tem o pleno conhecimento, e quando ele errou sabendo o que estava fazendo. Ele estava convicto de seu erro, convicto do que estava fazendo, e ele tem o pleno conhecimento de tudo. Ele viu Deus face a face. Quem aqui já viu Deus face a face? Ele viu Deus face a face. Ele conhece Deus, ele sabe quem ele é, e por isso ele não tem o perdão, porque ele errou na sua plena consciência, e nós não, erramos na nossa ignorância. É a diferença. Por isso que Deus perdoa os nossos pecados, porque nós erramos na nossa ignorância, e ele não. Então veja bem, agora quando nós conhecemos, o nosso pecado ainda fica muito mais pesado, porque aí a gente sabe que está errado, e quando a gente faz, o peso é maior. Veja bem, e eu não estou querendo que a gente tenha a ideia também, gente, de um Deus que está sentado num trono, com a vara na mão, pronto para nos castigar a qualquer momento que a gente faz. Não é esse Deus que eu prego. Não é um Deus que está com um chicote na mão, e aí a gente fez um errinho e ele pá! A gente fez outro e ele pá! Vou mandar vocês tudo para o inferno. Não é isso não. Eu não prego um Deus dessa forma. Eu prego um Deus que é misericordioso, um Deus que tem compaixão, um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que perdoa. Sim, é esse Deus que eu prego. Mas é um Deus que zela pela justiça. Então ele não pode concordar com o erro, porque ele é santo. Isso fere o seu caráter. Se ele é santo, como que eu vou então, sendo servo dele, permanecer no erro? Eu vou ferir o caráter de Deus. E aí, as coisas que acontecem por causa das minhas próprias ações. E essa é a correção de Deus. Vamos lá. A história passada não pode substituir o compromisso moral e espiritual presente. Israel falava o seguinte: nossa, mas Deus já fez tanto por nós. Ele abriu o mar vermelho, ele fez cair maná do céu, ele fez sair água da rocha, a gente atravessou o rio Jordão sobre terra seca, o mar vermelho, a gente venceu tantas batalhas, Davi derrotou Golias, as muralhas de Jericó caíram, e Deus fez obras grandiosas na nossa vida, e agora então está tudo certo, a gente pode continuar e fazer o que quiser, que vai dar tudo bem. Também não é assim. Vocês já viram alguém falar assim: nossa, eu já fui crente demais, eu orava, e agora eu nem preciso orar mais, de tanto que eu já orei. Eu já fiz tanta coisa, eu já orei. Olha, eu já orei e a pessoa foi até curada, você acredita? Sim. Ele já sabe, né? Aí me chamou a atenção, disse: como assim você fala que o Senhor se renova a cada ano? Ninguém conhece o Senhor. Pois é, o fato, é o filho do pastor, ou é o próprio pastor, né? Ele já estudou tanta Bíblia aqui, ele já fez tanta coisa boa que agora nem precisa mais. Ora, ele chegou então ao pleno conhecimento da verdade?
Ele chegou ao pleno conhecimento de tudo, que agora ele não precisa mais estudar, nem participar de nenhuma mensagem, de nenhum estudo. Muito pelo contrário, Deus fala conosco. Essa palavra, qualquer hora que nós abrirmos aqui, Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco, porque essa mensagem é viva. Isso aqui não é um livro de história, um livro de geografia, um livro de matemática, que a letra está ali seca, ali 2 mais 2 era antes e agora eu vou ler aqui 2 mais 2 é 2 de novo. Não, a palavra de Deus, ela é viva e fala conosco. As leis de Deus são perfeitas. Então veja bem, as glórias do passado não servem para hoje, o presente é que importa. A profissão e a prática religiosa são inválidas se não forem seguidas de evidências claras. Eu vou na igreja todo dia, eu entrego o dízimo, levo minhas ofertas, me visto igual crente. Pensa num crente bom que eu sou. Mas se não tiver obras, se não tiver prática, se os meus frutos não forem iguais à minha fala, à minha crença, não adianta nada. Os meus frutos têm que condizer com aquilo que eu prego, com aquilo que eu creio. Não, eu venho na igreja todo dia. Quando Jesus voltar, eu vou ser o primeiro, porque aquela irmã lá quase não vem na igreja, e eu venho todo dia, então eu vou no céu primeiro que ela. Vir na igreja não te dá a garantia do céu. O que dá a garantia do céu é você servir a Jesus, é você ser fiel a Ele. O Leonardo Iglesias, lá do Uruguai, está assistindo a gente. Um abraço para você aí, meu querido. Paz do Senhor. Olha só, o Senhor, Ele se agrada de nós. O Senhor, Ele se agrada de nossas vidas. E Ele não está preocupando com a nossa liturgia se é bonita, com o nosso louvor se é bonito, com o nosso culto, com as nossas festas. Ele está preocupado com o nosso coração quebrantado diante dEle. É isso que importa. Coração quebrantado. A gente vai fazer um culto bonito para Deus? Vamos nos preparar, vamos. Mas se não for de coração, se não for com sinceridade, se não for com vida no altar, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. A gente precisa fazer algo para Deus daquilo que vem de dentro, com sinceridade de coração, com coração quebrantado. Com coração quebrantado. É assim que nós temos que nos portar diante de Deus. Não adianta eu chegar diante do Senhor e falar assim: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu em tua perfeição e tal. Não adianta nada disso. Eu posso chegar diante do Senhor de forma simples, mas tem que ser com o coração quebrantado. De forma simples, mas tem que ser de forma com que o Senhor olhe para dentro do nosso coração e se agrade das nossas vidas. Israel, nos tempos do profeta Amós, estava vivendo uma situação econômica agradável. Os ricos eram suficientemente ricos para possuírem diversas casas. Quer ver? Leiam aqui o versículo 15 de Amós 3. Amós 3, versículo 15, por favor, leiam. Delitarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas. E aí, olha só essas casas: casa de inverno, casa de verão, casa de marfim. Essas casas perecerão. Porque eles tinham todo esse luxo, mas esse luxo que eles tinham não era garantia da bênção de Deus sobre eles. Não era garantia da bênção de Deus. A gente pensa isso, né? Quanto mais eu tenho, quanto mais riqueza eu tenho, mais garantia da bênção de Deus eu tenho. Não é por aí. É claro que Deus abençoa com prosperidade. É claro que Deus abençoa os seus filhos. Mas se eu tiver prosperidade e o meu coração estiver longe de Deus, é vaidade, é tudo vão. O meu coração precisa estar perto de Deus, com dinheiro, sem dinheiro, com prosperidade, sem prosperidade, doente, sadio, em pé, deitado, do jeito que for. Eu preciso estar com o meu coração quebrantado e voltado para Deus. Mateus 6. Por favor, leia Mateus 6.
quando a pastora Zulina acha. Vamos seguindo aqui. Olha só. Eles então tinham tudo isso, todo esse luxo. Eles se interessavam por imóveis, ostentava coisas caras, mas isso tudo era para satisfação pessoal e nada para a glória de Deus. De outro lado, os pobres eram realmente pobres, enquanto os ricos eram muito ricos, o pobre era pobre demais. Eram dois extremos, e desenvergonhadamente eram explorados. Quer ver? Vejam Amós 2, 6 e 7. Amós 2, 6 e 7. Algumas pessoas estão cumprimentando a gente aqui. A paz do Senhor para vocês que estão chegando agora. Vamos ler aqui Amós 2, 6 e 7. Leiam, por favor. Olha aí, só dá uma pausa aí. Sabe o que o povo de Israel estava fazendo? Vendendo como escravo aqueles que não podiam pagar as dívidas. Continue. E até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que quiserem para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos tempos pagãos. E assim, devem vergonha pelo santo nome. Olha como estava a situação de Israel naqueles dias. Olha como estava a situação de Israel. Aqui foi lido Amós 2, 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Olha só a situação que estava. Vocês acham que Deus não olha isso? Vocês acham que Deus deixa a corrupção passar impune? Porque a corrupção é isso. A corrupção é tirar do pobre para sustentar os ricos e deixar os ricos cada vez mais ricos, enquanto os pobres ficam cada vez mais pobres. Agora, há um Deus no céu que está vendo tudo isso. Há um Deus no céu que não deixará isso passar impune. Há um Deus no céu que olha pelos seus filhos e zela pela justiça. Deus zela pela justiça. Havia extorsões comerciais, extorsões legais, enfim, de todas as espécies. O dinheiro e a ganância governavam tudo. Os homens viviam para os seus negócios, as mulheres para o seu prazer. Veja, Amós 4:1. Ouvi essa palavra. Olha só, de que Deus chama, o profeta chama as mulheres daquele tempo. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Foi essa expressão que foi usada. E por que ele usou essa expressão, vós, vacas de Bazã? O que vocês acham? Ele estava xingando as mulheres? Não, ele estava dizendo o seguinte, que esses animais, né, eles comiam bem, pastos verdejantes, eram pomposos, e ele comparou então a vida daquelas pessoas com estes animais, que viviam dessa maneira. Veja bem, à medida que tais mulheres que eram citadas aqui bebiam seu vinho, incentivava os seus maridos que ganhassem mais dinheiro mediante a extorsão dos pobres, a fim de que pudessem beber mais e mais e refastelar-se pelas suas luxúrias. Então era isso que estava acontecendo. As mulheres diziam aos maridos: vai lá e extorque o pobre, tira dele, traz aqui para casa e traz para mim. E aí a situação era dessa forma, era dessa maneira. E aqui ele diz: vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais o necessitado, que dizeis aos seus senhores, os senhores e aos maridos: dai cá e bebamos. Dai cá e bebamos. Era isso que estava acontecendo na nação de Israel. Eu pergunto, será que hoje tem alguma história parecida na nossa nação? De corrupção, de extorsão dos pobres, de ganância por dinheiro,
de governos que só pensam em lucrar, de empresas que só pensam em lucrar, e o pobre cada vez mais pobre. Se existe isso, Deus está de olho. E se não existe também, porque Ele vê todas as coisas. Deus está vendo tudo. Aí beleza, eu falei da situação econômica. E como que está a situação moral de Israel naquele tempo? A nação moral de Israel. Nenhum profeta clamou contra a injustiça com mais eloquência do que Amós. Ritual sem justiça não é religião divina. Não é religião divina. Até mesmo as práticas religiosas de igrejas que extorquem os seus fiéis. A Bíblia está falando sobre isso também. Fiquem os fiéis cada vez mais pobres e os seus líderes cada vez mais ricos. A Bíblia está falando sobre isso aqui. Porque a religião que não tem prática piedosa, a religião que não ajuda o pobre, não é a religião que a Bíblia prega. Como que era a igreja primitiva? Havia tudo em comum entre o povo e ninguém passava necessidade. Hoje é claro, né? Tem muita gente que está no mesmo barco, todos passando necessidade. Enquanto na igreja não tinha ninguém que passava necessidade, tem igreja que todo mundo passa necessidade, mas passa junto. E um vai ajudando o outro, e um vai escorando no outro. É para isso que serve os irmãos. A gente vai passando junto e ajudando um ao outro. Agora, tem lugares que extorquem o necessitado, tira do necessitado, não se importa com o necessitado, e aí a ganância pelo dinheiro fala mais alto. Veja bem, qualquer nação que violar conceitos morais e sociais divinos e entregar-se à exploração do pobre está fadada à destruição prematura. Israel se corrompeu ao extremo. Olha só o que estava acontecendo na nação de Israel nos tempos do profeta Amós. Os sacerdotes adulteravam dentro do templo. Era isso que acontecia. As mulheres viviam de forma fútil em festas e bebedeiras. Os juízes amordaçavam a voz da consciência e vendiam sentenças para arrebatar o direito dos justos. Os juízes eram comprados, eram levianos. E a nossa nação não está diferente, e devemos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Os ricos viviam de forma que as suas camas eram de marfins, bebendo vinhos caros ao som de música, tramando em seus leitos planos para saquearem os pobres, enquanto estes lutavam desesperadamente para sobreviver. E a situação espiritual? Amós retrata de maneira contundente a decadência da religião de Israel. Ela não podia ser indiferente à moral, nem equacionada com atos formais de culto, que se destinavam a dar-lhe expressão. O objetivo da religião não era a simples satisfação do adorador, mas o estabelecimento de uma estrutura de vida e de relações corretas para com Deus, como também entre os membros da comunidade, e nessas relações e estrutura devem estar Deus. Havia muitas celebrações, música em abundante, mas aquela pomposa liturgia não agradava a Deus. A música era boa, o coral era bom, a instrumentação era boa, tinham várias festas, mas Deus não estava lá. Deus não se agradava. E o nosso anseio o nosso pedido é que Deus continue se agradando de nós. Que Deus continue se agradando dos nossos cânticos. Aqui todas as vezes que nós vamos orar, a gente pede: Senhor, receba os nossos cânticos, receba os nossos louvores, faça com que a nossa oferta, com aquilo que nós fazemos aqui, chegue até o seu trono, como oferta suave, com cheiro agradável a Deus. É isso que a gente pede, que o nosso culto, cada dia, seja um culto que agrade ao Senhor, e não pelo seu ritual, pela sua liturgia, mas pelos nossos corações quebrantados. Hoje nós falamos até aqui sobre o que aconteceu aqui domingo, né? Sobre quebras de protocolos. Mas veja bem, vocês que vieram aqui domingo, como foi que vocês saíram daqui? Renovados,
cheios do Espírito Santo, avivados, porque Deus não está preocupado com os nossos protocolos, com as nossas liturgias. Ele vem e age da forma que Ele quer, Ele conduz as nossas vidas. Inclusive o culto que agrada a Ele, é Ele que conduz. É Ele que conduz, é Ele que está na direção de todas as coisas. E quando a gente vem aqui, que a gente se organiza e faz tudo para que o homem seja glorificado, para que a nossa voz seja elogiada, para que o nosso conjunto seja o melhor da igreja, para que as nossas coisas sejam mais bem feitas do que de qualquer outras pessoas, não. Aí fica ruim. O nosso culto, os nossos louvores tem endereço certo. Qual é o destinatário do nosso louvor? Os céus. É Jesus. É a Deus que nós adoramos. É a Ele que nós cultuamos. Não é homens, não é estruturas, não são pessoas, mas é a Deus que nós cultuamos. Veja bem, Amós, então, vocês já viram aqui o contexto, como é que estava a nação de Israel, né? Quando ele começou a pregar, e a dificuldade que ele ia ter agora para falar isso. Já pensou agora ele falando isso aqui para as classes ricas, para os sacerdotes, para os governantes daquele tempo? Como é que esse povo ia receber essa mensagem? Vocês estão extorquindo os pobres, vocês não estão fazendo um culto agradável a Deus, Deus não está se agradando de vocês. Pensa num profeta falando isso. Como é que ele era recebido? Claro, né? Não era bem recebido. A sua mensagem não era agradável. Mas Amós, ele apresenta a Deus como Senhor da história, ele apresenta a Deus como Senhor da natureza, e ele apresenta a Deus como Deus da justiça. Ele traz um conceito de Deus, dizendo o seguinte: num tempo em que os adoradores iam a Betel e adoravam a um bezerro de ouro, Amós se levanta para pregar a majestade do único Deus vivo, criador e controlador de todas as coisas. Veja Amós 4,13. Amós 4,13. Está escrito assim, ó: porque é Ele que forma os montes, cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus de Israel é o seu nome. É para esse Deus aqui, é deste Deus que ele estava falando, que forma os montes, que cria o vento e que declara ao homem qual é o seu pensamento. Ou seja, este Deus conhece os nossos pensamentos, este Deus conhece as nossas intenções, Ele conhece o nosso culto, Ele sabe quem nós somos. Ele traz um conceito aqui da questão da eleição divina, né? Eles pensavam, o povo de Israel pensava como uma divindade tribal, né? Nós somos o povo de Israel, a nação santa, o povo eleito, então Deus está com a gente, e agora não tem para ninguém, a gente pode fazer o que quiser, que a gente é de Deus mesmo? Não, eles traziam um conceito equivocado de Deus. Eles tinham a eleição como privilégio, tratavam isso para viverem no pecado. Os israelitas esqueceram-se de que Deus é o Senhor de toda a terra e que foram eleitos para um serviço especial e não somente para usufruir de privilégios. Estava acontecendo também alguma coisa naquele tempo. As nações estavam subjugando Israel e também outros povos. E aí Amós, ele começou a falar também de juízo para as nações. Amós 1, versículo 3, ele começa a falar de juízo para as nações. Olha só, Amós 1,3: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Aí Amós começou a profetizar contra as nações, e o povo de Israel começou a aplaudir. É isso mesmo, prega contra eles mesmo. Só que o negócio virou, né? Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e fala o seguinte: mas também eles não servem a Deus, eles estão sendo rebeldes ao Senhor, então o castigo tem que acontecer mesmo. Só que Deus olha para a gente também.
E aí, antes de aplaudir o castigo do outro, vamos olhar para nós. Porque tem gente que se alegra com o castigo que vai para o outro. Aquela mulher, lá dos tempos do Novo Testamento, que foi pega em flagrante, em ato de adultério, estava todo mundo ali doido para que Jesus falasse assim: pode jogar pedra. Estava todo mundo pronto para fazer isso. Mas Jesus apelou para a consciência deles e falou assim: se vocês não têm pecado, façam isso então. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Apelou para a consciência deles, porque enquanto era para acusar o outro, dava tudo certo, mas quando apela para a sua própria consciência, aí todo mundo vê que também é carente da glória de Deus, carente da misericórdia de Deus. Veja, o próprio profeta Isaías, quando nós falamos aqui sobre ele, como é que ele começou o livro dele? Ai de quem faz isso, ai de quem faz aquilo, ai do fulano, ai do cicrano, ai de quem pratica tais coisas. E ele foi falando ai de um, ai de outro, ai daquele. E aí de repente o anjo aparece para ele, o que ele fala? Ai de mim, que estou perecendo. Ele começa a falar ai de todo mundo, mas quando a glória de Deus chega diante dele, ele fala ai de mim, que estou perecendo. Porque ele olha para dentro de si e vê também o seu pecado. Amós anuncia castigo também entre as nações. Ele anuncia castigo de Deus para os povos, o juízo de Deus para Damasco, conforme nós lemos aqui. Em primeiro lugar, o pecado de Damasco foi trilhar Gileade com trilhos de ferro. Eles trataram pessoas como coisas. Você conhece gente que trata pessoas como coisas? Nós temos que amar pessoas, não é isso? Mas tem gente que ama, nós devemos amar pessoas e usar as coisas. Tem gente que faz o inverso, ele usa as pessoas e ama as coisas. Tem gente que faz isso, mas é o inverso, amar pessoas e usar coisas, e não o inverso. Damasco estava fazendo isso, tratando pessoas como coisas. Esse crime descrito por Amós foi profetizado por Eliseu lá em 2 Reis. Do pecado de Damasco contra Israel, podemos tirar duas lições. Primeiro, riqueza não previne a avareza. Damasco era uma cidade opulenta e rica, mas a sede de poder e de riqueza não tinha limites. Era rico, mas era avarento. Segundo, a força é uma tentação à violência. A cidade de Damasco tinha belos palácios, grandes monumentos, reconhecida projeção e destacado poder. Era uma cidade respeitada e temida pelos inimigos. E como era assim, agia com violência. Eu tenho poder, ajo com violência para que todos me respeitem, para que todos então me obedeçam. E era assim que ela fazia, e Deus enviou o castigo. Em Amós capítulo 1, do versículo 6 a 8, Deus vai falar sobre o pecado de Gaza. Qual que era o pecado de Gaza? Gaza era a maior cidade dos filisteus e uma das capitais da Filístia. Era o grande centro de tráfico de escravos. O pecado de Gaza foi amor ao lucro mais do que as pessoas. Eles traficavam vidas humanas para enriquecerem. E Deus, Ele viu a dor daquelas pessoas e enviou castigo sobre aquele povo. Aí Deus enviou também castigo sobre Tiro. Qual que era o pecado de Tiro? Está ligado não somente ao tráfico de escravos, mas também à quebra de aliança entre irmãos. A transgressão de Tiro foi caracterizada por desumanidade e perjúrio. Tiro violou a palavra empenhada. Tanto Gaza quanto Tiro estão ligadas ao brutal tráfico de escravo para Edom, mas Tiro tornar-se ainda mais culpado, porque além de comerciar a vida humana, violava a palavra empenhada. Então eles negociavam escravos e traíam, não honravam a palavra, faziam um negócio e desonravam sobre o que disseram. E por aí vai. Tem Edom, versículo 11 ao 12 do capítulo 1. Edom foi contra o amor fraternal. Edom persegue não a um estranho, mas o seu irmão.
Havia uma ordem de Deus a Israel para não aborrecer Edom. Você sabe quem são os edomitas? Pessoal de Edom? Quem sabe quem é? Povo de Esaú. O povo de Esaú são o pessoal de Edom. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Lá atrás, Jacó foi gente boa com Esaú? Foi não. Né? O que Jacó fez com Esaú? Ô Esaú, rapaz, me vende a sua primogenitura. Eu sei que você está com fome e eu posso fazer para você um guisado aqui delicioso. O Esaú, ele era o quê? Caçador de bicho. Chegava com a caça lá mas gostava de lentilha, né? Ele tinha caça para fazer o bicho lá, mas ele gostava de lentilha. E o Jacó falou: vou fazer um prato de lentilha para você, uma sopa deliciosa que você gosta, mas eu quero a primogenitura. Sabe o que era a primogenitura? Como que era essa bênção da primogenitura? Era o seguinte: o filho mais velho recebia a herança dobrada. Ele recebia 2 vezes, 2/3 da herança. Mas eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, então era o mais velho. E Jacó, então comprou a primogenitura por um prato de comida e foi embora e roubou a bênção do pai e sumiu. E Esaú ficou com muita raiva e perseguiu Jacó, mas lá na frente eles se acertaram, porém o povo continuou com o coração vingativo. Deus falou o seguinte para o povo de Israel: não façam nada contra os edomitas. Não façam nada contra eles, é irmão de vocês. Mas o povo aqui guardou rancor no seu coração, guardou raiva no seu coração, e o pecado de Edom foi agressivo. Edom perseguiu seu irmão à espada, baniu toda a misericórdia, ele agiu com implacabilidade, não foi sensível às crianças nem aos velhos. E mais tarde, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, os edomitas entraram na cidade para pilhá-la e ficavam nas encruzilhadas para matar os que escapavam. Então, quando a Babilônia chegou lá para matar todo mundo dos filhos de Israel, aqueles que conseguiram fugir, os edomitas estavam lá na espreita para matar os que fugiram, com coração vingativo. E Deus se aborreceu com isso, porque ele perseguiu o seu próprio irmão. E olha que o erro foi lá atrás cometido por Jacó, mas eles ainda guardavam em seu coração esta vingança. Veja bem, será que vez ou outra não nasce esse desejo no nosso coração de vingança? Alguém às vezes cometeu um erro lá atrás, lá no passado, mas até hoje a gente está com aquele rancor no coração. E se a gente encontrar com ele, ou se a gente tiver a oportunidade de pagar-lhe com a mesma moeda, ou até pagar dobrado, a gente tem a oportunidade, se tiver a oportunidade de fazer, faz. Você já se alegrou com a morte de alguém que te fez mal? Nossa, fulano fez tanto mal, morreu. Tem gente que chega e fica aliviado com isso. Coração vingativo. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que pedir a Deus que olhe para o nosso coração. Agora, o problema aqui é que eles executaram, né? Eles não só ficaram felizes com a derrota, mas eles foram lá e foram implacáveis com eles. Eles não ficaram felizes só de Babilônia ir lá e matar o povo. Não, eu vou matar o que sobrou. Foram implacáveis com ele. O pecado de Edom foi insaciável. Edom teve a sua indignação para sempre. Edom não tinha disposição de arrependimento, pois isso fechou a porta da graça do perdão. Onde não se oferece o perdão, não se recebe perdão. Vocês concordam com isso? Se você não oferece o perdão, você não recebe o perdão. Veja Mateus 6,15. Mateus 6,15. Isso é grave, gente. Agora, às vezes você pode ter sido tão humilhado, você pode ter sofrido tantas coisas e o coração está rancoroso, Se porém não perdoarmos aos homens e as suas ofensas, também
Sabe o que é isso, gente? Quando a gente não perdoa, a gente acaba sendo escravo do ofensor. A gente fica escravo do ofensor. Porque você está de férias lá na beira da praia, Maceió, e está lembrando da ofensa. Você está lá na sua casa jantando, lembrando da ofensa. Você se torna escravo do ofensor. Quando você perdoa, você se liberta disso. Você não vai esquecer. Perdoar não é esquecer, não é amnésia. Não é amnésia. Mas você não vai sentir a dor, você não vai se tornar escravo daquela situação. Tem gente que fala assim, não, vou contar para você aqui, eu perdoei, nem lembro mais, mas vou contar. Então você está lembrando, é claro, não é amnésia, né? Não é amnésia. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é você ficar livre do fardo. Perdoar é você dizer o seguinte, segue a tua vida, está tudo em paz, meu coração está livre, está liberto, meu coração está livre, isso é perdoar. Somente aqueles que perdoam podem ser perdoados, por quê? Porque o seu coração vai viver em paz. É desse perdão que está falando, é da paz que você vai sentir quando você consegue liberar esse perdão. E eu sei que às vezes coisas recentes e algumas coisas são tão fortes, tão marcantes, que se torna difícil o perdão, mas é possível. E o perdão é um ato de decisão. Vocês concordam? Perdão é um ato de decisão. Amém. Não é sentimento. Perdão não é sentimento. Quando eu sentir no meu coração, vou perdoar. Então não vai perdoar nunca. Porque toda vez que você lembrar, você vai sentir raiva. Então perdoar é decisão. Você decide fazer. E não significa que você perdoa, vai continuar a caminhada junto, certo? Perdoei, está perdoado, meu coração está tranquilo, mas você fica aí, eu vou por aqui. Não significa andar junto, não é a mesma coisa. Aí Deus mandou um juízo também sobre o povo de Amon, e nós já vamos caminhar aqui para a conclusão do nosso estudo. Amon, na ânsia de ampliar os seus horizontes geográficos e dilatar sua influência política, não demonstra nenhuma misericórdia com as pessoas desamparadas, ao ponto de rasgar o ventre das grávidas de Gileade, sacrificando as mães e os bebês não nascidos. Não importa com pessoas, eu quero aumentar minhas terras, quero aumentar a minha fazenda, e se você estiver no meu caminho, não estou nem aí, você vai morrer e pronto, eu quero aumentar as minhas posses. Este foi o pecado de Amon. Aí veio o juízo também sobre Moabe. O espírito vingativo era tal que aquilo que não pudesse ser acertado em vida seguiria o rei de Edom à sepultura. O ódio irracional levou Moabe a profanar os próprios mortos. O ódio envenena o coração mais do que fere o seu objeto. O princípio de que Amós ensina é a necessidade de renúncia à vingança. Amós está falando sobre isso. E às vezes o ódio ele é tão forte. Aconteceu isso na Idade Média, quando um homem chamado John Hus foi morto na fogueira. Qual foi o pecado dele? Foi morto pela igreja. Qual foi o pecado dele? Traduzir a Bíblia para o idioma do povo nativo. A igreja ficou com tanta raiva dele porque não podia fazer isso, porque o povo não podia entender a Bíblia no seu idioma, era em latim e tudo tinha que ser falado em latim e cerceava o conhecimento do povo. E a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem o conhecimento, você não é escravo de ninguém. Eu posso chegar aqui e falar, você tem que fazer isso. Você vai olhar na Bíblia e falar, não tem não, está escrito aqui que eu não preciso fazer não. Você fica livre. Você fica livre, a verdade liberta. A verdade liberta. Então, cerceava o povo do conhecimento da verdade e queimou João Hus na fogueira. Mas antes dele, um outro tradutor da Bíblia também, chamado John Wycliffe, esse a igreja não conseguiu matar. Mas enquanto estava queimando John Hus, foi lá na sepultura do John Wycliffe, desenterrou John Wycliffe e colocou os ossos lá para ser queimado também. Porque o ódio faz isso. 40 anos se passaram, mas o ódio ainda estava arraigado no coração. 40 anos se passaram. E aqui o pecado de Moabe foi o mesmo. O juízo de Deus agora vem sobre as nações. Enquanto estava acontecendo isso, Israel batia palmas e aplaudia
tudo aquilo que estava acontecendo, mas o juízo de Deus veio também para a casa de Israel. Charles Finberg diz que as nações são punidas pelos pecados cometidos contra as leis da natureza, da consciência e do sentimento natural, ao passo que Judá e Israel são castigados por pecarem contra a vontade revelada de Deus. Se Deus julga a iniquidade das nações por terem pecado contra a luz interior, muito mais Deus julgará o seu povo pelo pecado de rejeitar a sua santa palavra. O povo pecou pela ignorância, pelos seus pecados contra a consciência, os pecados naturais. E o povo de Deus peca, pecados conscientes, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus diz. Mas o bom, gente, é que sempre há misericórdia. Como eu disse, Deus não é o castigador que está lá no seu trono, batendo nas pessoas. Deus é amoroso, é aquele pai que corrige porque ama os seus filhos. Deus sempre está pronto a dar misericórdia àqueles que arrependem. Aliás, a mensagem é sempre o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e vivei. Essa é sempre a mensagem. Quer seja para aqueles que não conhecem a palavra, e quer seja para aqueles que conhecem, pois naquele tempo havia hipocrisia religiosa, e isso foi rejeitado, sincretismo religioso, sacrifícios que eram feitos, mas eram impuros, pois ofereciam coisas com fermento no altar, que era proibido por Deus. O culto bíblico se tornou anátema. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus, Ele não quer aparência exterior, Ele quer sinceridade naquilo que a gente faz, e servi-lo com alegria, e servi-lo sabendo o que estamos fazendo. Deus, Ele é Deus sim, que não deixa passar o pecado sem que haja consequência, mas Ele é Deus que é misericordioso e está pronto para perdoar. Ele está pronto para perdoar. Ele não é Deus como as nações aqui de Amon, de Moabe, de Edom, que é Deus que fica guardando vingança no seu coração. Não, Ele é Deus misericordioso. Davi, por exemplo, quero terminar aqui citando o caso de Davi, para nós fecharmos esse raciocínio. Davi pecou contra Deus, pecou contra o próximo. O que ele fez? Viu lá a irmã Betseba no tanque de sua casa, e ele se interessou por ela, mandou chamá-la, ficou com ela, ela engravidou. O marido dela não estava sabendo o que estava acontecendo, claro que não, ele estava na guerra, lutando por Israel, e Davi, com a esposa dele, com a esposa do soldado que estava guerreando por ele, Davi manda chamar o soldado Urias, e diz assim para ele: fica aí com a sua esposa, né? Porque é um presente que eu estou te dando, você vai ficar aí com ela, tal. E a ideia dele era o seguinte: ele fica com ela, ela vai dizer que está grávida lá na frente, então ele vai associar, foi aquele dia que eu estive lá. Só que o bichinho era tão fiel que ele falou o seguinte: não, eu não me sinto bem não, porque os soldados estão lá guerreando, e enquanto eles estão lá eu vou ficar aqui desfrutando de prazer com a minha esposa. Não quero não, eu quero ir para a guerra. Os planos de Davi foram frustrados, mas Deus estava de olho nele. Davi diz o seguinte: ok, volta para a guerra. Falou para Joabe, mandou que o Urias levasse a carta. Ele levou e entregou para Joabe. Joabe abriu e falou assim: põe ele na frente da batalha para ele ser morto. Ele foi morto. Davi cometeu o crime de adultério e de assassinato. E Deus estava presente durante tudo isso, e ele não ficou impune às mãos de Deus. Ele pagou um preço alto. O menino que foi fruto daquela situação toda morreu, e ele sofreu muito, ele e a Betseba, os dois sofreram muito com aquela situação. Mas quando ele foi confrontado com o seu pecado, quando o profeta Natan chega lá, confronta o seu pecado, mostra para ele o seu pecado,
ele se arrepende, ele veste de saco, ele rola na cinza, ele chora ao Senhor, ele pede a Deus para não tirar a alegria da salvação, e ele faz isso com o coração sincero. E o que Deus faz? Deus o abençoa com misericórdia. Deus o abençoa com misericórdia e com graça. E é assim que Deus faz nos dias de hoje. Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para oferecer o perdão a todos aqueles que se arrependem. E isso nós podemos fazer a cada dia. Nós podemos olhar para dentro de nós e falar o seguinte: Senhor, olha para o meu coração, se há algum pecado, se há alguma coisa impuro, se há algo que eu preciso resolver, se há algum perdão que eu preciso liberar, se há alguma coisa para eu fazer, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre, que o Senhor perdoe aquele pecado que eu acho que não pequei, que eu acho até que está certo, mas a sua palavra diz que está errado, e aí eu fui confrontado com isso. Eu fiz pensando que estava certo, quando eu fui ler a tua palavra eu vi que estava errado, e agora me enrolei. Senhor, me perdoa também por esse pecado e me instrua para que eu siga segundo a sua vontade e que eu não tenha prazer no pecado. Apóstolo Paulo diz: quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. O bem que quero fazer, não faço. Por quê? Eu faço achando que estou certo, mas eu tenho que ter o coração pronto, preparado, para quando eu abrir a Bíblia, eu olhar e falar assim: poxa vida, estou errado. Nós precisamos de Deus todos os dias na nossa vida, todos os dias, e nós não podemos e nem precisamos olhar o pecado do outro, mas para o nosso próprio, e Deus nos ajudará a vencer o mal e nos perdoará dos nossos pecados cotidianos, porque nós já estamos salvos, certo? Você já está salvo? Sim ou não? Alguém tem dúvida da sua salvação? Veja Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha só, veja lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, capítulo 1. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos fazer por onde andar segundo o Espírito. A salvação nós temos, vamos cuidar para não perdê-la. Vamos cuidar todos os dias da nossa alma, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas ações, e caminharmos segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por este estudo, obrigado por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações neste dia de hoje. Pai querido, nos ajude a andar segundo a sua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, sara as nossas feridas, e falo isso como povo, como igreja, como nação. Senhor, cure os pecados, ó Deus, das instituições religiosas, cure o pecado, Senhor, da nossa nação, do nosso povo, dos nossos próprios pecados, Senhor, e que a Tua graça seja derramada sobre nós abundantemente a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações e receber o nosso culto. Muito obrigado. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou encerrar aqui a gravação, nós vamos ainda continuar aqui, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.